A doação de imóvel é um instrumento legal que permite ao proprietário transferir a propriedade de um bem para outra pessoa ainda em vida, antecipando assim o testamento, por exemplo. Essa prática garante que os bens sejam divididos conforme o desejo do titular. Embora ofereça conforto, o processo é complexo, requer muitos cuidados. Sobre esse tema, estaremos conversando agora por videoconferência com Camille Christian, que atua na Secretaria da Comissão de Direito Notarial e Registral, além disso de práticas extrajudiciais, e também faz parte da Comissão de Direito Imobiliário. Acredito que eu disse tudo, não é isso, doutora? Muito obrigado pela sua participação. Isso. E boa tarde. Inicialmente eu já gostaria de perguntar quais são os principais requisitos legais, por exemplo, que devem ser atendidos para realizar uma doação de imóvel e o que de fato significaria isso. É um tema bem complexo realmente. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Inicialmente, assim, para a gente começar um processo de doação, a gente tem que analisar todo o imóvel como um todo. Quando a gente fala de doação de imóveis, a gente não está falando simplesmente, eu vou ao cartório hoje e eu vou transferir o bem para meus filhos porque eu quero que mais na frente eles não passem por uma situação constrangedora que é um inventário. Hoje em dia, muitas vezes a gente vê até afastamento de familiares nessa situação, né? Porque chega no momento da morte e as pessoas não têm planejado. O que a gente, como advogado, traz é justamente que vamos fazer um planejamento sucessório. Qual é a melhor forma hoje para você realizar esse planejamento? Será uma doação? Será uma holding? A doação em si, ela tem sido muito procurada ultimamente em razão da questão das alíquotas, que ultimamente vem pela PEC 45, né, elas vêm tendo a possibilidade, se o texto for realmente totalmente aprovado, de ter uma majoração nas questões dos valores dos impostos, que é o ITCMD. Então, assim, para fazer a doação, inicialmente a gente vai pegar e vai pedir toda a documentação. Aconselho que procure um advogado de sua confiança, pois a gente é mais fácil de analisar. Muitas vezes as pessoas vão simplesmente ao cartório, eu quero doar tal bem, mas muitas vezes o imóvel não está em seu nome. Então, assim, o mais interessante, inicialmente, é verificar no cartório de registro de imóveis se está em sua propriedade, tudo direitinho, e em seguida, de preferência, procurar um advogado de sua confiança, um advogado que seja especialista na área, que possa realmente lhe indicar os caminhos, os melhores caminhos, porque a doação não é tão simples como se parece, não é simplesmente eu querer doar. Não são todos os bens que nós podemos doar, porque a doação pode ser nula. Ela pode ser anulável se uma doação for doada, por exemplo, um cônjuge adúltero, ele fez uma doação para a companheira dele, né, a outra na história. E aí, mais na frente, essa doação pode ser anulada. Se eu doar mais do que minha parte disponível e não for para os herdeiros legítimos, eu também posso ter uma anulação dessa situação. Na verdade, é nula de pleno direito, mas assim, as pessoas não sabem, simplesmente chegam aos cartórios para realizar isso daí. Então, assim, é bem interessante que vocês façam realmente um planejamento antes de simplesmente fazer uma doação. Mas querendo fazer a doação, é bom que seja analisado todos os pontos, inclusive as cláusulas possíveis que podemos indicar, como, por exemplo, a reversão, que muita gente me pergunta, doutora, eu posso reverter isso daí se eu morrer? Meu filho, ou então meu filho, antes de morrer, meu filho morrer antes. O que é que eu faço, doutora? Eu disse, a gente pode colocar, nesse caso, uma cláusula de reversão. Você falecendo, doador falecendo, ele volta para o patrimônio, o donatário, perdão, falecendo antes, ele volta para o patrimônio do doador. Então, assim, são vários cuidados que a gente tem que ter antes de realizar a doação. E por isso, assim, eu aconselho que sempre procure a assistência de um advogado. Não é incomum, doutor, a gente acompanhar inúmeros problemas envolvendo herança, por exemplo, e isso é um artifício, né, que pode facilitar. Então seria basicamente isso, é um desejo de facilitar para que não hajam conflitos futuros. Se eu estou errado em pensar ou analisar dessa forma?
Não, não, está corretíssimo. Inclusive pela questão da possibilidade, né? Aqui na Paraíba nós já temos uma alíquota progressiva, mas pode haver mais à frente uma possibilidade de tudo isso aumentar o imposto no momento da morte. Pode acontecer também de não ter como resolver essa situação. Muitas vezes as pessoas acreditam muito em testamento, entretanto, o testamento ainda passa por um procedimento de abertura de testamento. Quando a gente fala de abertura de testamento, a gente vai avaliar tudo para ver se realmente a vontade do testador ela foi do testador, nesse caso seria do doador, se ela foi realmente obedecida ou se ela foi regular de acordo, lista, de acordo com a lei, né? Então, o que é que a gente geralmente pede? Que as pessoas analisem muito isso antes e que realmente façam um procedimento correto para que essa escritura pública de doação não venha a ser, no caso, anulada, né, declarada nula. A gente tem muitos casos de pessoal faz a doação, não, eu tenho filhos fora do casamento, eu vou doar tudo para minha esposa, para que os filhos fora do casamento não tenham direito. Não existe isso, essa doação é completamente nula. Tanto isso, tanto assim, como se a gente pegar e chegar e, eu quero doar todos os meus bens. Não, você tem que ficar com o mínimo necessário à sua subsistência. E dessa forma, assim, é bem interessante analisar todos os pontos. Então, assim, quando a gente fala de doação, a gente não fala simplesmente de transferência de bens, mas a gente também fala de facilitação. A gente facilita o momento posterior de um inventário, porque se cada filho já tiver com seu bem, não vai ter uma disputa. E mesmo que seja necessário de fazer, por exemplo, uma partilha de PIS, de PASEP, de valores em conta, algumas coisas a gente consegue fazer até por alvará judicial sem ter confusões. Então, assim, a gente consegue fazer essas doações em vida, organizando toda a vida facilitando a vida dos herdeiros, na verdade, né? Muito interessante todas essas informações, até para esclarecer para quem está nos assistindo, até quem não conhecia essa possibilidade, né? E claro, doutora, para a gente finalizar, existem possibilidades de conflitos, mesmo tentando facilitar, existe essa possibilidade de conflito, né? Qual seria, essencialmente, a sua recomendação nesses casos? Que seja avaliada bem as condições, a necessidade de um e de ambos os lados, tudo isso dentro de um mesmo pacote para que não haja problemas futuros e seja realmente realizado aquilo que é o desejo de melhorar a condição de uma partilha de bens ou de uma doação de bens ou diminuir a dor de cabeça nesses sentidos no que as pessoas deixam, né? Exato, a gente tem que analisar, porque assim, poucas pessoas sabem, mas assim, dependendo do regime de casamento, a gente tem uma parte que seria de meação, então pertence ao cônjuge ou não, isso daí tudo tem que ser analisado. Mas tratando-se do regime mais comum, que é atualmente a comunhão parcial de bens, o que é que a gente faria? A gente pegaria o valor, 50% dos bens da pessoa seria já do cônjuge, né? Porque se todos os bens fossem adquiridos na constância do casamento ou da união estável, em seguida a gente pegaria a totalidade dos bens dessa pessoa, do doador, e poderia analisar do seguinte modo: a gente poderia pegar 50% do que é dele, é disponível, ele pode doar para quem ele quiser, inclusive sem necessidade de ser filho, sobrinho, de ter qualquer grau de parentesco, e os outros 50% ele pode fazer, ou ele não vai poder dispor, que a gente chama de parte indisponível. Então, dessa parte indisponível, eles vão levar para quem são exatamente os seus herdeiros legítimos. Doutora, quem são meus herdeiros legítimos? Inicialmente, os filhos, né? São os descendentes, filhos e netos. Em seguida, mas eu não tenho filhos, eu vou analisar os pais. Em seguida, eu não tenho pais nem filhos. Esses meus bens, meus bens que já se comunicaram, já tirei lá a meação. O que é que eu faria? Não, aí você vai pegar, seus bens vão para sua esposa. Mas assim, quando a gente tem um conflito, geralmente a gente pega muito a questão dos filhos. E aí os filhos, eles não aceitam muito bem a distribuição de bens. Então, pode ser que mais à frente ela seja anulada. Isso não é interessante, judicialmente, né? Isso não é interessante para a gente. Por quê?
porque a gente quer fazer com base numa segurança jurídica, por isso que eu toco sempre na tecla do advogado como auxiliar nesse processo. O que é que a gente vai analisar nesse caso? Se os valores eles estão comunicando, muita gente não sabe, mas dessa parte disponível, ele pode escolher um filho, o doador pode escolher um filho, um herdeiro, que vai receber a mais porque ele ajudou, por qualquer coisa, por motivo de gratidão, ou até um encargo. Se minha filha casar, eu vou querer que ela, se ela casar com fulano de tal, ainda tem essa possibilidade. Se minha filha casar com fulano de tal, eu vou dar essa minha parte disponível para ela. Se não, ela não vai ter direito a essa parte disponível. Eu posso pegar e prever várias formas, né? Então, assim, a doação, ela é um meio legal, alternativo, eu digo, melhor, muito mais tranquilo de se resolver em vida, mas ele também não é tão simples assim. Por exemplo, eu posso doar um bem para o meu filho, eu posso querer doar um bem para o meu filho, e meu filho não aceitar. E aí, assim, quando a gente fala de bens, de doação, a gente fala sempre de aceitação. O doador quer doar, mas é um contrato de vontades, então o donatário tem que aceitar. E aí, se o filho não aceitar recusar o bem, ele vai voltar para o nome do doador. Na realidade, ele não vai nem. Porque podemos prever também que o doador pode chegar lá e dizer: eu quero fazer uma escritura e eu dou 6 meses para o meu filho aceitar ou não. Ou 6 meses para o meu filho cumprir o encargo. No caso da aceitação, se não houver encargo, dado o prazo, finalizado o prazo, o que é que vai acontecer? Vai ser declarada como aceita. Agora, se houver encargo, não será aceito porque ele entende que o filho não quis cumprir com aquele encargo, né? A jurisprudência entende dessa forma. A doação, quando ela é feita para um menor, ela é bem tranquila, porque, na realidade, até os 16 anos, ela é entendida como aceita. Se o pai quer doar um bem para o filho, ele pode doar isso aí sem problema nenhum. Não é necessário uma aceitação expressa, até porque ele é considerado para a jurisprudência como absolutamente incapaz, né? A partir dos 16 anos, a jurisprudência já vem entendendo que esse filho, ele vem ganhando poder, capacidade civil, e por isso ele já conseguiria dar o aceite ou não. Então, são essas coisas, eu também recomendo sempre que seja analisado o caso a caso. E uma vez uma cliente me procurou, só prolongando um pouco, mas a cliente me procurou e disse o seguinte: doutora, eu quero doar um bem para minha filha, mas eu não quero que o namorado dela tenha direito um dia se ela vier a casar com ele. Assim, não, eu entendo. Então, existem cláusulas que vão resolver, e a gente conseguiu fazer isso daí com a cláusula de incomunicabilidade, com a cláusula de reversão. Existem outras cláusulas como de usufruto, para que o doador, nesse caso o pai ou a mãe, tenha direito a esse bem, ou o avô ou a avó, tenha direito aos frutos desse bem. Ou seja, eu tenho um imóvel, eu quero doar para os meus filhos, mas eu vou doar para os meus filhos querendo que hoje em dia ele ainda gere renda para mim. Então, o que é que a gente faria? Faria com a cláusula de usufruto. Essa cláusula de usufruto você vai registrar no registro de imóveis, e aí vai ter direito, enquanto for vivo o usufrutuário, ele vai ter direito a ficar recebendo os frutos, né? Usar, gozar, fruir. Só não inicialmente dispor do bem, porque ele já foi doado, então a propriedade foi transferida, né? E aí seria mais ou menos isso. É bem interessante, assim, quando a gente fala de doação, a gente tomar todas as precauções para que mais à frente elas não sejam declaradas nulas ou anuláveis ou até revogadas, porque pouca gente sabe, mas, por exemplo, doutora, eu posso tirar o meu filho da minha herança? E aí existem algumas possibilidades legais do ingrato, ou então posso reverter a doação? Essa doação poderá ser revertida, sim. Existem algumas possibilidades legais, salvo os casos de encargos, que elas são cumprimentos de pagamentos, ou então alguns encargos que a pessoa estabelece que já foram cumpridos. Nesse caso não tem possibilidade inicialmente. A gente pode, por exemplo, se um filho tentar contra a vida de um pai, ele pode perder esse direito a esse imóvel que foi doado.
Outra coisa que também as pessoas não levam em consideração é que no momento do inventário, se o pai só resolveu doar para um dos filhos e vai ser necessário o inventário dos outros bens, é que geralmente esse bem é necessário ser levado para a colação, que é justamente para que seja levado em consideração se esse bem foi no momento, naquele momento realmente partilhado de forma igualitária, ou se ele foi tirado da parte disponível, se realmente ele respeitou a disponibilidade do bem. Então, assim, doação é uma coisa muito boa, facilita muito, mas é bom realmente estar bem assistido sempre. Com toda certeza. Muito obrigado, doutora Camille Christian, Eu que que é agradeço. especialista no ramo, esclareceu para a gente com muitos detalhes. Claro que a gente volta a abordar esse tema mais para frente e pode até contar com a ajuda da doutora em outras matérias. Muito obrigado, doutora. Desejo a você uma ótima tarde e um bom fim de semana. Eu que agradeço. Desculpa falar muito, que o tema é gigante, mas assim, a gente tem muita coisa ainda para tratar sobre isso. Até mais. Com toda certeza. Muito obrigado, doutora.